Graças a Deus. Quero saudar toda a igreja na gloriosa paz do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 15. Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Glória a Deus. Eu queria falar de 3 mulheres. Queria falar da Eva, queria falar da Isabel e queria falar da Maria. Mas o tempo não vai nos permitir. Mas eu quero falar que Deus é um Deus de promessa, é um Deus de compromisso, é um Deus de projeto. As pessoas ficam imaginando que tudo foi pego de surpresa, que as coisas acontecem por acaso, mas o nosso Deus estabeleceu, e o que Ele estabeleceu está estabelecido, o que Ele disse está dito, e ponto final. Amém? Vamos ver o livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Eu vou ler o versículo, e os irmãos, juntamente com as irmãs, irão repetir o versículo. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém. Pode sentar, irmão. Esse texto aqui é Deus falando, prometendo a vinda de Jesus Cristo para o resgate do homem. O projeto de Deus para a raça humana era que nós não morrêssemos, era que nós não sentíssemos dor, é que nós vivêssemos todos felizes para sempre. Não haveria morte. Para nós fica às vezes difícil entender como aconteceria isso. A terra não seria amaldiçoada, a terra em que vivemos é amaldiçoada. É por isso que a Bíblia diz lá no livro de Pedro, que a terra em que vivemos, ela está guardada como tesouro para o fogo, ela será destruída. A terra em que nós vivemos agora, um dia ela será destruída. Porque a Bíblia diz lá no livro de Apocalipse, no capítulo 20, o capítulo 21, aonde Deus vai criar um novo céus e uma nova terra. Nesse novo céu, nessa nova terra, não haverá mar. Aqui nós vivemos nesse planeta, 70% deste planeta é constituído de água, e no nova terra, no novo céu, na nova terra não haverá mar. Olha que coisa gloriosa. Quando Deus fala aqui, o diabo chegou, Deus criou o homem, do homem criou a mulher e colocou o casal lá no jardim do Éden. A Bíblia diz que o diabo veio e conversou com a Eva. O diabo, Satanás, aquele anjo que era de Deus, entrou na serpente, conversou com a Eva. Deus havia dado uma ordem para o casal, a seguinte ordem: de tudo que tem no jardim vocês podem comer, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal, deles você não coma, porque no dia em que vocês comer do fruto, vocês certamente vai morrer. Essa era a ordem de Deus. Alguém quer questionar, dizer assim: pastor, se Deus sabia que o homem e que a mulher ia comer do fruto, por que que Deus deixou o fruto lá? Eu te faço uma outra pergunta. Deus diz para você não pecar. E por que você peca? Porque você tem um livre-arbítrio. É por isso que nós transgredimos contra Deus. Deus, quando cria o homem com a capacidade de tomar decisões. Por isso que nós somos responsáveis diante de Deus, pela tomada das nossas decisões. Aí o que acontece? A Bíblia diz que o diabo vem, conversa com a mulher e disse assim: olha a conversa do diabo. Foi assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Aí a Eva responde para o diabo: não, Deus diz que nós não podemos comer do fruto que está no meio do jardim. Aí o diabo diz para a Eva: certamente você não vai morrer, você pode comer. O diabo não mudou a sua estratégia, ele continua falando comigo e com você: pode fazer que não tem problema. Se Deus diz que não é para fazer, não faça, porque se fizermos, certamente vamos sofrer as consequências. E o que aconteceu?
A Eva comeu do fruto, deu ao seu marido. E é justamente nesse contexto em que Deus aparece. Fala para Adão. Adão se esconde quando Deus vem na viração da tarde. Deus pergunta: Adão, onde tu estás? Ele diz: eu estava nu e temi e me escondi. E Deus diz para ele: mas quem mostrou para você que você estava nu? Aí Deus questiona ele: você comeu do fruto que eu disse para não comer? Aí ele começa o que é muito familiar para nós: não assumirmos as responsabilidades, sempre tentar transferir as responsabilidades. Isso faz parte do velho Adão. Por isso que em Cristo o falar do crente é sim, sim, não, não. Passou disso é procedência maligna. Aí Deus fala com a mulher e a mulher diz: a serpente me enganou. Aí Deus não permite que a serpente fale, dá sentença para a serpente, e ele chega no versículo 15 e diz que da semente da mulher se levantaria um que viria e resgataria a raça humana. Então nós vamos lá para o livro de Mateus, no capítulo de número 1. Vamos para Lucas, que o tempo não nos permite. Vamos para Lucas, capítulo de número 1. Vamos Mateus mesmo, não tem problema, eu corro aqui, vou dar uma corrida aqui, dá tudo certo. Diz assim o capítulo 1 de Mateus, versículo 18. Ora, esse texto é cumprimento do capítulo 3 do versículo 15. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Eu estou lendo o capítulo 1 de Mateus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu luz ao seu filho primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Agora nós vamos lá para o livro de Lucas, no capítulo de número 1. Lucas, capítulo de número 1. Glória a Deus. Aleluia. Versículo de número 5. Irmão, nosso Deus é um Deus de projeto. Escute o que eu vou dizer para você. O que Deus promete, Ele cumpre. Deus é um Deus que promete e cumpre. Alabaixo. Versículo 5. E existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. Eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu,
pôs-se em pé à direita do altar do incenso, e Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Vamos dar uma pensadinha aqui, rapidinho aqui. Meu irmão, a mulher está idosa, só que ela é estéril desde a sua mocidade. Tem duas situações aqui que não dá condições: estéril por natureza e idosa. Não tinha mais os costumes da mulher, portanto não podia ter filho. Mas o nosso Deus é Deus de milagre. Para baixo. Presta atenção no texto, é tremendo. Mas o anjo fala para ele, versículo 14: e terás prazer em alegria. O anjo continua falando a Zacarias: e muitos se alegrarão no seu nascimento. Versículo 15: porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Versículo 17: irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias, o anjo, Gabriel, veio e falou com ele. Agora, veja o que acontece no versículo 18. O anjo disse para ele que Deus ia abençoar ele, ia dar um filho. Mas no versículo 18, olha que coisa interessante. Talvez você que está aqui nessa noite tenha ouvido a palavra de Deus. Talvez você que está aqui nessa noite tenha pedido alguma coisa para Deus. E Deus tem dito para você que Ele vai cumprir. Mas você coloca dúvida, limitando o poder de Deus. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, você tem que conhecer e crer em Deus. Para Deus nada é impossível. Narabash. Versículo 18. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois já sou velho. Meu irmão, minha irmã, meu jovem, minha jovem, Deus é poderoso para fazer muito além daquilo que pedimos ou pensamos. É só crermos que veremos a glória de Deus. Narabash. E respondendo o anjo disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Eu fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia, olha o texto: ficarás mudo, não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não cresce nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo que estava esperando Zacarias, maravilhavam-se de que tanto se demoravam no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tivera alguma visão no templo, e falava com acenos e ficou mudo. Imagina o quadro: ele entra para incensar lá no templo. O anjo Gabriel aparece para ele e faz a promessa. E mais à frente nós vamos ver que que a Bíblia diz assim: foi respondido as tuas orações. Provavelmente ele vinha orando, Zacarias vinha orando há muitos anos: Senhor, me dá um filho, Senhor, faz um milagre. Aí o anjo vem e diz que vai fazer um milagre, ele duvida. Agora Zacarias sai, o povo está tudo lá fora esperando, e Zacarias sai mudo, irmão. Imagina o quadro: Zacarias, todo mundo, o que aconteceu, Zacarias? O que foi, Zacarias?
Meu irmão, a prova, assim tem alguns crentes na igreja. Você pergunta o que está acontecendo, nem ele sabe. Meu irmão, Deus é fiel, pode crer, se Ele falou, Ele vai cumprir. Para baixo. E o diabo quer nos convencer, e alguém chega e fala, larga a mão de ser bobo, rapaz, você fica aí esperando. Se Deus tivesse que... Você não viu que os homens... Meu irmão, ninguém faz nada na nossa vida se Deus não permitir. Nem o diabo toca em mim e você, se Deus não permitir. Para tocar na minha e na tua vida, tem que pedir autorização. Na base. E se Deus autorizar, primeiro é para a glória dele e para o nosso crescimento. Fique em paz. Mas vamos aqui, ó. Vamos aqui que o tempo está corrido. E o povo estava esperando. Versículo 22. E saindo ele não lhes podia falar. Versículo 23. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para a sua casa. Ele terminou a escala sacerdotal. Depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu. Por 5 meses ocultou, dizendo, ela ficou grávida, e durante 5 meses Isabel se escondeu. Imagina uma senhora idosa fica grávida, e ela ficou com vergonha provavelmente, 5 meses escondida, e talvez não sei o que passou na cabeça dela. Assim me fez, versículo 25, assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir a minha vergonha, o opróbrio entre os homens. Porque era vergonha naquela cultura, principalmente judaica, a mulher sem filho. Por isso que você vê Ana chorando, pedindo um filho, e Penina atribulando a vida dela. Versículo 26. E no 6º mês, o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Isabel está no 6º mês de gravidez. Aquela idosa que era estéril. Nesse período, o anjo Gabriel vai lá para Galiléia. E a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Verso 28. E entrando o anjo onde ela estava, disse, salve agraciada do Senhor, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava a saudação, que seria esta. Disse-lhe então o anjo a Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e no seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, como se fará isso, visto que não conheço varão? A moça é virgem, pura, santa. Versículo 35. E respondendo o anjo disse, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. E é interessante que quando a Maria vai visitar, deixa eu só terminar que eu tenho ainda uns minutinhos. Versículo 38, disse então Maria, eis aqui a sua serva, aceitando a vontade de Deus. O contexto é muito difícil para essa moça, mas ela não quer saber, irmão. Ela quer ver a vontade de Deus sendo realizada. E ela disse, eu sou o instrumento para ser abençoado e abençoar as nações. E aqui está se cumprindo justamente o capítulo 3, o versículo 15. E diz assim, disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou. Versículo 39. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas
a uma cidade de Judá. Ela recebeu a notícia que a prima dela estava grávida. Ela conhecia muito a prima. Talvez a prima conversou várias vezes com ela, até compartilhando com ela que não tinha filho. Agora o anjo Gabriel vem para ela e fala: a tua prima foi conceber, agora ela está grávida, na velhice. E ela vai correndo lá para conversar. Olha o que acontece. E entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurado a que creu, pois hão de se cumprir as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Aqui, irmão, depois você vai ver o cântico de Maria, e é interessante, depois você vai ver o cântico de Zacarias, e todos esses cânticos eram resultado da presença do Espírito Santo de Deus na vida deles. Agora vamos ver o cântico de Zacarias. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo: bendito Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. E versículo 69, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo. Ele está fazendo menção das profecias que havia no Antigo Testamento a respeito daquele momento em que Maria estava grávida e tinha concebido o Messias. Agora vamos dar uma paradinha aqui. Como foi que Jesus foi concebido? Como é a concepção de um ser humano? A concepção de um ser humano acontece da seguinte forma: precisa haver o óvulo da mulher e o espermatozoide do homem, para que aconteça justamente o nascer de um novo ser. Agora, como é que é a concepção de Jesus? A moça é virgem, ela não teve relação sexual com ninguém. O Espírito Santo de Deus vem sobre ela e ela fica grávida. Jesus era 100% homem e 100% Deus. A Bíblia diz que ele se esvaziou da sua divindade e tomou a forma humana. No capítulo 1 do livro de João diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A gente vai lá para o livro de Gênesis e diz que Deus vai falando, as coisas vão acontecendo. Aí a gente vai para o versículo 14 do Evangelho de João e diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem é o verbo que se fez em carne? Jesus de Nazaré. Aquele que morreu, que derramou seu sangue por mim e por você, e que está vivo à direita do Pai, e que um dia voltará e nos levará para a sua presença. Quando nós lemos esse projeto de Deus, que ele fala e cumpre à risca. O profeta Isaías, 800 anos, mais ou menos, segundo os estudiosos, havia profetizado que o Messias nasceria de uma virgem. E Deus vem cumprindo o seu plano diante da história. E chegou a nós. E você que está aqui nessa noite, que ainda não entregou a sua vida para Deus, você está incluído no plano de Deus. Mas você tem o direito de usar o seu livre-arbítrio. Se Deus ele quer, ele obriga toda a humanidade a servi-lo e ponto final. Ele é Deus, mas ele não age dessa forma.
ele diz: eis que estou à porta e bato. Ele está batendo na porta do coração do pecador. E nessa noite eu estou, como profeta de Deus, como pregador da palavra, anunciando a você o plano que Deus tem para a sua vida. O dia que eu ouvi, o dia que os irmãos que aqui estão ouviram essa mensagem, nós tomamos a decisão de receber a Jesus como Senhor e Salvador. Mas nessa noite, a oportunidade é sua. E eu quero perguntar se tem alguém no nosso meio, que nessa noite, neste lugar, gostaria de receber a Jesus Cristo, aquele que cumpriu todas as profecias de Deus, lá no Calvário, e lá morreu pelo meu e pelo teu pecado. Se você quer receber a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua alma nessa noite, tem alguém no nosso meio que gostaria de receber de Deus o perdão dos seus pecados, recebendo a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma? Se tem, eu convido você para levantar a sua mão junto com a minha, em sinal de aceitação. Tem alguém nessa noite que quer receber o presente de Deus, que é o perdão em Cristo Jesus? Tem alguém? Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar à casa paterna? Tem alguém? Se não tem, vem à frente, jovem, vem à frente, vem à frente. Tem mais alguém que quer se reconciliar, voltar à casa paterna? Tem alguém? Vem à frente. Tem alguém mais que quer receber a Cristo? Você que está aí na internet, você pode dobrar o seu joelho aonde você está. Dobre o seu joelho, confessa os teus pecados e receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. Vem à frente, meu jovem. Qual o seu nome? Vamos nos colocar em pé e vamos orar pelo Roberto. Dobre o joelho, Roberto. Abre o seu coração. Você está reconciliando, né, Roberto? Abre o seu coração. Rasga o teu coração na presença de Deus. Querido Pai, nós sabemos que é o Senhor que nos salva. É o Senhor, através do teu Espírito Santo, que nos convence do pecado, do juízo. Senhor, fala no coração do Roberto. Restaura ele nessa noite. Cura ele, Senhor. Faz dele um instrumento nas tuas mãos. Quebra todas as cadeias que oprimem o Roberto, Senhor. Faz dele um cidadão dos céus. Alegra o seu coração, alegra a sua alma, Senhor. Vivifica o seu espírito, ó Deus, através do teu Espírito Santo. Deus eterno, Deus de bondade. Esse é o pedido que fazemos a ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. O sangue de Jesus